Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1 mesmo, início do livro. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual disse ele: de mim ouvistes. O verso até o número 4, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. Início do segundo livro de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu o evangelho que leva seu nome e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, o único livro essencialmente histórico do Novo Testamento. Um livro que fala do surgimento, o crescimento da igreja, agora depois da partida do Senhor Jesus Cristo, e ele fala de muitas incursões missionárias de Paulo. Ele retrata muitas viagens, ele cita muitas referências geográficas, muitas cidades, ilhas e povos, em nome de muitas autoridades. É um livro que traz muito conteúdo histórico também, e por incrível que pareça, de todos os, talvez centenas e milhares de lugares e pessoas citadas no livro, não tem nenhum erro, nenhum sequer. Todos os lugares e as pessoas citadas estão de forma correta relatados. Mas focando diretamente na exposição dos versículos, né? É sempre bom considerar que o livro não foi feito originalmente, não foi escrito dividido nessa disposição que temos hoje, nessa divisão em capítulos e versículos. E isso foi muito posterior ao fechamento do cânon, que foi feita essa divisão, esse fracionamento da Bíblia em capítulos e versículos, primeiro em capítulos, depois infelizmente em versículos, que facilitou para localizar textos, mas facilitou muito também para criar heresias, né, estudando o texto de formas isoladas. Mas vamos lá. O Lucas está falando que escreveu primeiramente o seu livro, esse segundo livro, a Teófilo, o mesmo que ele escreveu o primeiro livro. Ele relatou ali no seu livro as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, e Jesus dava mandamentos pelo Espírito Santo, prioritariamente aos 12 principais discípulos, que foram chamados apóstolos, que são até retratados no Apocalipse também. Os apóstolos do Cordeiro são em número exato de 12. Mais na frente talvez eu falo sobre isso, mas inclusive são citados, né, na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, são citados entre os 12. E o Senhor Jesus, depois de ter padecido, ou seja, ter sofrido a paixão e a morte, ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas incontestáveis. E no espaço de 40 dias da sua paixão e morte, ele apareceu aos seus discípulos. Olha que coisa maravilhosa, que algo tão lindo. Assim que Jesus ele ressuscita, ele não ascende de imediato aos céus, mas durante um intervalo de 40 dias, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos, de forma individual ou de forma coletiva, né? A primeira vez que Jesus aparece ressuscitado, ele apareceu a Maria Madalena. Pedro e João já tinham chegado ao túmulo e se retiraram, e Maria ficou ali chorando, e alguém abordou ela e falou: mulher, por que choras? E ela dizia: levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. E ele insistiu, Maria, chamou ela pelo nome, ela que antes pensava que aquela pessoa que falava com ela era o cuidador do jardim do Getsemane, né? o jardineiro. Depois ela reconheceu aquela voz, que era a voz do Cristo, de Jesus. Essa Maria era a mesma que Jesus expulsou os 7 demônios. E quando Jesus disse para ela, Maria, chamou ela pelo nome, ela disse Rabone, ou seja, mestre. Ela reconheceu a voz de Cristo, ela reconheceu que Jesus estava ressuscitado, e foi uma grande alegria. Ela correu para anunciar aos demais discípulos. Mas ele também apareceu
aqueles discípulos que seguiam de Jerusalém para a aldeia de Emaús, e ele se apresentou no caminho a eles, eles não reconheceram que era Jesus, eles conversavam, e quando chegou no destino, e Jesus, na oração, ele desapareceu à vista deles, e ele falou assim: porventura o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos expunha as Escrituras? E eles, de imediato, regressaram a Jerusalém, onde Jesus já estava, já havia aparecido, os apóstolos, os discípulos estavam reunidos, e Jesus já tinha aparecido a mais deles, né? E dentre umas dessas aparições, o Tomé estava ausente, e os discípulos então falaram: olha, o Senhor está vivo, Ele está ressuscitado, Ele já apareceu a nós. E Tomé, ele duvidou e falou assim: eu só acredito se eu tocar nas feridas, tocar no seu lado, tocar nas suas mãos. Aí depois Jesus aparece novamente, Pilatos, ou seja, o Tomé está presente, e Jesus fala com Tomé: toque e veja que o Espírito não tem carne e ossos como eu vejo que eu tenho. E Tomé fala uma expressão maravilhosa: Senhor meu e Deus meu, reconhecendo a divindade de Cristo. E Jesus fala com ele: porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, no espaço de 40 dias, Jesus foi aparecendo diversas vezes aos seus discípulos. De certa feita, os discípulos pescaram a noite toda, tentaram pescar e não conseguiram, não tinham nem jantado. Amanheceu o dia, eles sem janta, com fome ainda, e eles viram na praia, eles viram alguém, e eles viram que tinha brasas acesas e peixes sobre brasas, o pão sobre brasas, e ele disse: vocês... E ele gritou antes disso, né? Ele falou assim: pescaram alguma coisa? Não, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Jesus falou assim: volta, lance a rede. E eles lançaram a rede e puxaram a rede cheia de grandes peixes, e eles reconheceram então que era Cristo ressuscitado. Vieram temerosos para a praia. Pedro pulou na água. Pedro teve vergonha porque outrora ele teria negado, ele negou Jesus. E ali Jesus comeu com eles uma cena muito linda, como diz aqui no verso seguinte, verso número 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, do qual ele de mim ouvistes. Aí ele diz assim, a partir do verso número 6: então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles tinham uma preocupação temporal, uma preocupação material, porque Israel estava vivendo sem soberania, eles estavam totalmente dominados pelo Império Romano. Inclusive os impostos que eles pagavam eram recolhidos aos cofres dos romanos. Tanto é que a figura do publicano, recolhedor de impostos, era uma figura detestável entre os israelitas, né? E eles então tinham essa preocupação, o tempo todo eles tiveram essa preocupação, né? Tanto é que Judas acompanhou esperando receber alguma coisa, e quando ele viu que não era para esse mundo de imediato, né, naquele momento, ele traiu o próprio Senhor Jesus. E os filhos de Zebedeu, Tiago e João também, eles mandaram a mãe de porta-voz falar com o Senhor Jesus, e falou assim, e ela falou: Senhor, o Senhor permite que no teu reino assenta a sua direita ou a tua esquerda? Ela não está falando do reino celestial, ela está falando do reino físico. É como que se Jesus, como Davi, reassumisse o trono, como Sansão, ou como Gideão, ou como ou Josué, algum guerreiro daqueles dos chefes dos israelitas, e eles então teriam um lugar de destaque no reino. A intenção era essa. Então até aqui eles estão com essa preocupação ainda: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Nós vamos ter soberania? Nós vamos ficar livres do domínio dos romanos, né? Parafraseando aqui a pergunta. Aí Jesus responde de uma maneira muito penetrante, abrangente, envolvente. Ele diz assim: a vocês não compete saber o tempo, as épocas, as estações. Não é da competência de vocês saber essas coisas, porque isso é da competência do Pai. O Pai determinou para a sua exclusiva autoridade. Aí no verso seguinte, o verso número 8, ele fala qual que é o nosso papel primordialmente, prioritariamente. Ele diz assim: mas vós recebereis o poder, ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor Jesus e o Senhor Deus Todo-Poderoso não chamou-nos para ser advogados. Deus não precisa de advogado, não precisa jamais, não precisa mesmo. Deus não precisa de juiz,
também não. Mas Ele nos chamou para ser testemunha. E o que requer da testemunha é a verdade. Somente a verdade e nada além da verdade. Ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas. Mas para ser testemunha tem que ter coragem. Para sustentar a verdade, sob ameaças, sobre acusações, tem que ter coragem. Por isso que ele diz, virá sobre vocês a virtude, o poder do Espírito Santo para vocês serem testemunhas. A gente sabe que existe até programa de proteção às testemunhas que correm risco por testificar a verdade, por saber a verdade. Então nós somos testemunhas da verdade de Cristo, da ressurreição, da restauração, do novo nascimento, da regeneração, da vida que Ele nos deu, da alegria do Espírito Santo, da paz que nós temos em nosso coração. Então nós testificamos da obra de Deus na nossa vida, da transformação do homem interior, que o homem interior nasceu de novo, e na esperança, na expectativa e na alegria da eternidade com Cristo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, em o nome de Jesus.